Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24 de agosto, nós vamos meditar em Jeremias, do capítulo 3 ao capítulo 5. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 3 é uma clemência de Deus, isso mesmo. E essa clemência é apesar da infidelidade do povo. Ele começa dizendo: se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna a mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudo e vê onde não te prostituístes, nos caminhos que assentava à espera deles, como o arábio no deserto, assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas chuvas e não houve chuva seródia, mas tu tens a fronte de prostituição e não queres ter vergonha. Não é de fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és amigo da minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira ou reterá até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se Deus ali em toda a sua prostituição. E depois dela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A pérfida irmã Judá viu isso. Então, o que o profeta está falando? Que a primeira irmã aqui, que foi Samaria, que era a capital de Israel, foram os primeiros a ser levados para a Babilônia. Então, a sua irmã Judá, Reino Sul, viu o que aconteceu com o Reino Norte, a sua prostituição, a sua adoração a ídolos, a sua decadência espiritual, moral. Ela presenciou tudo isso. E ela fez o contrário? Não. Fez a mesma coisa que a sua irmã. Então, quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesmo se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição poluiu toda a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim. E a sua falsa irmã Judá, mais fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado norte, dize: volte, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não meterei para sempre a minha ira. Então, somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituísse com os deuses estranhos debaixo das árvores frondosas e não desses ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Então, ele já está falando que é necessário um arrependimento. E quando houver o arrependimento, cada um será restaurado à sua sorte. Então, nós podemos ver e vamos ver isso, que
tanto Judá quanto Israel vão retornar às suas origens, às suas nações, após o arrependimento, o cumprimento dos 70 anos do exílio babilônico. Isso mesmo, eles vão retornar e Deus vai restaurar a sua sorte. E ele fala 2 de cada família, 1 de cada cidade, porque não vai ser todos de uma vez. Você vai verificar, e você já leu comigo Esdras, Neemias, que é esse retorno, e foi por escalas, né? Então ele vai falar aqui: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Sucederá que quando multiplicar e tornardes fecundo na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhe virá à mente, não se lembrarão dela, nem sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naquele dia andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntamente a nação as terras do norte para a terra que dei de herança aos vossos pais. Mas eu a mim perguntava, como te porei entre filhos e te darei uma terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, Pai, me chamarás a mim, não te desviarás. Desvera como uma mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim como a perfídia se houvesse comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos houve uma voz, pranto, súplica dos filhos de Israel. Portanto, perverteram o seu caminho e esqueceram do Senhor seu Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem orgias nas montanhas, com efeito no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas coisa vergonhosa devorou o labor dos nossos pais. Desde a vossa mocidade, as vossas ovelhas, o vosso gado, os vossos filhos, as vossas filhas, deitemo-nos em nossa vergonha e cobramos a nossa ignomia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós, nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Capítulo 4, se voltardes, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres a tua abominação de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo, em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém, lavrai para vós outros campos novos e não semeeis entre espinhos. Circundai-vos para o Senhor, circundai-vos o vosso coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. E aí se anuncia o mal que vem do norte. É isso mesmo, ele diz, anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém e dizei, tocai a trombeta à terra, gritai em voz alta e dizei, ajuntai-vos, entremos às cidades fortificadas. Arvorai bandeira rumo a Sião e fugi, e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações, ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite.
Cingei-vos, pois, o cilício, lamentai-o e vai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de vós. Sucedeu naquele dia, diz o Senhor, que o rei, os príncipes perderão coragem, os sacerdotes ficarão pasmados, os profetas estupefados. Então disse: Senhor Deus, verdadeiramente enganaste este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Naquele tempo se dirá ao povo e a Jerusalém: vento abrasador do alto desnudou o ermo e assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar nem para limpar. Vento mais forte do que este virá ainda da minha parte. Então também eu pronunciarei sentença, isso mesmo, contra eles. E ai do que sobe o destruidor como nuvem aos seus carros, como tempestade aos seus cavalos, são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus pensamentos? Uma voz faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamai isto às nações e fazei ouvir contra Jerusalém de uma terra longínqua. Vem sitiada, levanta a voz contra a cidade de Judá. Como guardaste de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu proceder, as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas, e a tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Meu coração, eu me contorço em dores. Ora, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves a minha alma ao som da trombeta, o alarido de guerra. Golpe sobre golpe anuncia, pois a terra toda está destruída. De súbito foram destruídas minhas tendas, no momento as minhas lonas. Até quando terei que ver a bandeira e terei que ouvir a voz de trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e eis que sem forma, vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e que não havia um homem nenhum, em todas as aves do céu havia fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra está desolada, porém não consumirei a todo, por isso a terra pranteará, os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo, e nem me retrato. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades e entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas e já ninguém habita nelas. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim e te veste de escarlate e te adorna com enfeites de ouro? Pois eu ouço uma voz, como de parturiente, uma angústia como da primípara em suas dores. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende a mão dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assírios. Isso mesmo. E por último, os pecados, não só de Jerusalém, mas de Judá,
que é o nosso último capítulo de hoje, que é o capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora e procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, em que lhe perdoarei a ela. Embora diga, tão certo como vive o Senhor, certamente juraram falso. Ah, Senhor, não é fidelidade que atenta aos teus olhos? Tu os feristes e não doeu, consumiste-os e não quiseram receber disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Mas eu pensei, não apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito ao seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus, mas estes de comum acordo quebraram o jugo, romper as algemas. Por isso o leão do bosque matará um lobo no deserto e assolará um leopardo, e estará à espreita da sua cidade, qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram as suas perfídias. Como sendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juraram pelo que não são os deuses, desde que eu os ter fartado, adulteraram em casas de meretriz, ajuntaram-se em bandos como garanhões, bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixarei eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nações como esta? Subi vós ao terraço, a vinha destruí, porque não de todo tirai-lhes agravinhas, porque não são do Senhor, porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram, não é ele, e nenhum mal nos sobreviverá. Não veremos a espada nem a fome. Até os profetas não passam de vento, porque as palavras não estão com eles, e as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferisse essas tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignorais, e não entendeis o que esta fala. Anunciai isto à casa de Jacó, e fazei-o ouvir à casa de Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, e que tendes os olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouves. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus areia no limite do mar, limite perpétuo que ele não ultrapassa? Ainda que se levante as ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde. E costumais, e rebelaram-se e foram-se. E não dizem a eles mesmos, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá ao seu tempo chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas das cegas. Vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afasta-vos do bem. Olha só, coisa espantosa e horrenda ainda fazendo na terra os profetas, profeticamente e falsamente. Os sacerdotes dominavam de mão dadas com ele. E o que deseja o meu povo, porém, vos farei quando estas coisas chegarem ao fim. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida,
E ajuda-nos, Senhor, a sempre olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos o nosso pecado, nos arrependermos e buscarmos junto a Ti a redenção e a salvação. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, dar aquele joinha e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.